Cadê os dados? Quero ver fonte. Isso é só opinião. Pois bem, hoje eu atendo ao apelo dos amados haters, com números, rankings e documentos oficiais. Nada de panfleto, só fato cru. Vamos fazer um raio-x completo da educação brasileira. A percepção pública do fracasso, os resultados vergonhosos do IDEB, o colapso nos rankings internacionais, o ressentimento como projeto e o impacto clínico da escola militante sobre o sujeito frágil que ela mesma forma. E se você ainda acredita que o problema da educação é só verba, esse vídeo vai te deixar desconfortável. E se você já entendeu que o colapso é um método, fica até o fim, porque aqui a verdade não vai tirar férias. Vamos começar com um dado simples e arrasador. Quase metade dos brasileiros, 47% para ser exato, já admite que a educação no Brasil é ruim. Não é um grupo minoritário, não é uma bolha, é quase metade do país. E essa percepção vem da Global Education Monitor 2024, feito pela Ipsos e publicada pela CNN Brasil. E quem é a Ipsos? A Ipsos é referência mundial em pesquisa e mercado e interpretação de dados. Ela é uma empresa francesa com sede em Paris e está no Brasil desde 1997. E esta companhia também está presente em 86 países e atende mais de 5.000 clientes no mundo através de 15.000 funcionários. Agora, segura esse dado revelado pela Ipsos. Em 2023, 34% das pessoas ainda acreditavam que a educação era boa. Porém, em 2024, esse número caiu para 26%, ou seja, em apenas um ano perdemos 8 pontos de confiança. Não é uma queda, é um hecatombe da educação. E o que isso nos mostra? Mostra que nem a propaganda oficial, nem o teatro das redes sociais, nem os relatórios coloridos do MEC estão conseguindo esconder o óbvio. O povo percebeu, o povo sentiu na pele, o povo olhou para dentro da escola e viu o abandono. As salas estão sucateadas, as janelas não abrem, os ventiladores não funcionam e os banheiros estão quebrados. Falta professor, falta formação, falta incentivo, falta valorização. E o mais alarmante, falta conteúdo. Português, matemática, ciência, história de verdade. Tudo isso foi substituído por frases feitas, por mantras ideológicos, por modismos pedagógicos disfarçados de inclusão. E o que sobra? Sobra militância, sobra frases bonitas, sobra saberes do território, justiça curricular, protagonismo juvenil, expressões que parecem nobres, mas que, na prática, não ensinam ninguém a pensar, nem a escrever, nem a interpretar um texto simples. Estamos vivendo e enfrentando uma precariedade simbólica. O brasileiro já entendeu isso, e quando o povo, mesmo com toda a manipulação, começa a enxergar o problema, é porque o problema já passou do limite. Essa é a realidade que os números escancaram e é só o começo. Você quer saber o que realmente impede a educação brasileira de dar certo? Pois bem, 3 problemas aparecem no topo da lista, segundo a mesma pesquisa da Ipsos divulgada pela CNN Brasil. Vamos aos dados. Acesso desigual. 38% dos entrevistados apontam que, dependendo de onde você nasce, estudar é um privilégio e não um direito. Segundo problema, financiamento insuficiente. 35% percebem que o dinheiro não chega e, quando chega, não resolve. E o terceiro problema, infraestrutura precária. 33% dizem que a escola literalmente está caindo aos pedaços. Mas o que o MEC faz diante disso?
Ao invés de investir no básico, conteúdo, estrutura, capacitação, ele inventa novos termos. Começa a reorganizar o currículo com base em expressões vazias como saberes autóctones, epistemologias do território e vivências significativas. Gente, vejam só. Parece até texto de workshop de ajuda com financiamento público, não parece? É o velho truque freiriano. Esvazia o conteúdo, esconde o colapso com palavras, com aquelas palavras bonitas, né? Empacota tudo isso como se fosse avanço pedagógico. Mas não se engane, isso não é educação. É uma performance simbólica. A estrutura da escola está ruindo e os burocratas da educação estão preocupados com imersão na natureza e reelaboração de saberes sensíveis. O Brasil está substituindo conhecimento por narrativa, ensino por militância, conteúdo por ressentimento envernizado, e o mais assustador é que isso não é erro, é um projeto. Você quer mais dado? Quer número, meta, avaliação oficial? Então vamos lá. Porque agora a gente sai do campo da opinião e entra no território dos fatos. O último IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado em 2023, trouxe os seguintes resultados. Nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano, nota 6. Esse é o único ciclo que ainda respira com alguma dignidade, mas ele já começa assim a mostrar aqueles sinais de estagnação. Nos anos finais do fundamental, que é do sexto ao nono ano, 5. Estagnado, empacado. A meta era 5,5. Não chegou nem perto. Ensino médio, 4,3. Aqui o nome é outro. Vergonha nacional. O Plano Nacional de Educação tinha como meta atingir 5,2 no ensino médio. E o que eles entregaram? 4,3. Nem com boa vontade dá para dizer que foi quase. Foi vexame mesmo. E tem mais, das 27 capitais brasileiras, apenas 10 conseguiram bater as metas previstas para os ciclos finais. O restante segue em marcha lenta, se arrastando ou andando para trás. O IDEB não mede só desempenho, ele mede fluxo, evasão e reprovação. Ou seja, mede se o aluno aprende e se permanece na escola. E nesse quesito, a nossa escola está falhando nas duas pontas. Não ensina e ainda expulsa. Enquanto isso, a elite educacional do país está ocupada com reelaboração de saberes, imersão na ancestralidade e justiça interseccional. O aluno que só queria aprender a ler, escrever, somar e interpretar um texto acaba sendo empurrado para fora da escola antes mesmo de entender o que é uma oração coordenada. E o governo finge que é progresso. Mas quem trabalha em sala de aula ou quem tem filho na escola sabe, o fracasso está institucionalizado e o INDEB só escancara o que a sala de aula grita todos os dias. Você quer saber como que o Brasil está no cenário mundial da educação agora? Prepare-se. Entre 79 países avaliados pela Unesco, o Brasil está entre os últimos colocados. Isso mesmo, lá embaixo, onde só dá para enxergar o topo com binóculo. E antes que alguém diga que isso é pessimismo colonial, aqui vai um dado direto. A qualidade e a equidade da educação brasileira estão entre os piores do mundo. Agora, por quê? Porque enquanto o mundo ensina ciência, literatura, lógica, nós estamos ensinando ressentimento. Enquanto os países sérios colocam seus alunos para aprender álgebra, geometria, filosofia clássica, a gente ensina que a matemática é opressora, que a gramática é eurocêntrica,
e que a história precisa ser decolonizada. E não é meme, está escrito em português claro e burocrático na nova resolução, aquela que a gente já expôs ponto por ponto nos vídeos anteriores. São páginas de jargões pedagógicos, militância invernizada e conceitos sociológicos reciclados que dizem tudo, menos como ensinar português, matemática, física ou química. Você procura diretrizes de conteúdo? Não tem. Você procura proposta para alfabetização? Esquece. Você encontra, isso sim, um manual completo para a formação de ativistas sociais com vocabulário afetivo e identidade plural. Enquanto os nossos alunos não conseguem interpretar uma manchete de jornal, a elite pedagógica está preocupada em garantir representatividade territorial e os saberes autóctones, né? Tudo isso nos itinerários formativos. E qual que é o resultado? É esse aí. Educação frágil, desigual e desconectada da realidade. A sala de aula brasileira virou palco de encenação simbólica. E a consequência é uma geração que se sente muito, se ofende fácil, se expressa pouco e não consegue competir com ninguém no mercado global. Mas ninguém pode dizer isso em voz alta, porque aí você vira reacionário, colonizador, opressor epistemológico. Enquanto isso, o mundo ensina lógica e cálculo, e o Brasil ensina lacração. Você quer entender por que a educação no Brasil não é apenas ruim, mas deliberadamente nivelada por baixo? Então, olhe agora os números do IDEB de 2023 de novo. Eles dizem mais que 1.000 relatórios bem diagramados. Nas escolas particulares, os anos iniciais do ensino fundamental chegaram a 6,9, quase 7. Um número que, à primeira vista, parece indicar excelência. Na rede pública, a nota nos mesmos anos foi 5,8, mais baixa, e no ensino médio, onde o aluno deveria sair pronto para o mundo, a nota afunda para 4,2. Mas aqui vem o ponto. Essa diferença, ela não é tão grande quanto se imagina, porque o colapso é sistêmico. Hoje, a militância pedagógica, ela não está mais restrita à escola pública. Ela invadiu também a escola privada. As mesmas cartilhas, os mesmos slogans, os mesmos cursos de formação continuada, o mesmo vocabulário esvaziado, tudo padronizado em nome de uma suposta equidade. Quem dá aula nas escolas públicas é o mesmo professor que dá aula nas escolas privadas. Ou melhor, o mesmo militante pedagógico, né? O currículo é o mesmo, o material é o mesmo, a ideologia é a mesma. A diferença está só no ar-condicionado e no uniforme. Nas duas, o conteúdo foi substituído por vivência. A leitura crítica, no melhor sentido da palavra, né, virou uma leitura ressentida. A lógica foi trocada por afeto e a gramática, a gramática virou instrumento de opressão eurocêntrica. Isso pesa ainda mais nas regiões com menos estruturas, como o Norte e o Nordeste, onde o acesso já é limitado. Mas a contaminação ideológica é nacional. Ou seja, a escola brasileira, pública ou privada, virou laboratório de engenharia social. Ela deixou de ser um lugar de acesso ao saber universal para se tornar uma fábrica de discursos onde o aluno sai com uma identidade performática e uma enorme dificuldade de pensar com clareza. E tudo isso vem embalado no discurso da inclusão. Mas e o resultado? Exclusão intelectual. Nivelamento, por baixo. E um apartheid simbólico onde o conteúdo foi substituído por cartilhas políticas. Quer ver essa tragédia em forma de mapa? Olhe os gráficos do IDEB. Eles não mostram só desigualdade. Mostram um projeto de nivelamento pedagógico, onde ensinar de verdade se tornou proibido. E ainda dizem que isso é justiça social.
Até aqui, a gente falou de estruturas, políticas públicas e indicadores. Mas o que talvez seja ainda mais grave é o que esse colapso educacional provoca na mente dos alunos. Sim, o problema ele não é apenas pedagógico, ele se torna psíquico. Estamos formando uma geração que não lê com profundidade, não interpreta com rigor e não calcula com precisão, mas que se sente agredida toda vez que é chamada a pensar. Uma geração que reage a uma correção gramatical como se fosse uma violência simbólica, que vê na matemática uma ferramenta de opressão, que foge da lógica como se fosse uma prisão colonial. E sabe de onde isso vem? Da pedagogia do afeto, do ensino sensível, do currículo identitário. A nova pedagogia ensinou que basta sentir, que basta viver a própria identidade, seja lá que pataguada isso signifique. Que estudar é uma forma de autocuidado, que discordar é vivência, que se frustrar é opressão. O resultado é clínico. Um exército de adolescentes quebradiços que confundem afeto com verdade, angústia com diploma e ressentimento com pensamento livre. São sujeitos que não toleram o não, que exigem aprovação emocional constante, que colapsam diante do silêncio, da dúvida ou da frustração simbólica. E quando chegam ao consultório, chegam sem eixo, sem desejo estruturado, sem vocação definida, sem saber quem são e ainda menos o que desejam. Na clínica, vemos isso nitidamente, gente. Crianças, adolescentes e jovens que não suportam ser contrariados, que não sabem esperar, que eles não toleram a crítica, mas também não sabem o que fazer com um elogio. Esses jovens, eles foram ensinados a se expressar, mas eles nunca foram desafiados a pensar. Foram incentivados a compartilhar suas vivências, mas nunca aprenderam a organizar um raciocínio. É o sujeito sem espinha psíquica, sem casca, hipersensível à crítica, mas indiferente ao saber. Como dizia Bion, quando a mente não suporta a frustração, ela ataca o próprio pensamento. E é exatamente isso que estamos vendo nas escolas hoje. O colapso do simbólico. Porém, ele está disfarçado de inclusão. Estamos chegando aqui agora ao nosso ponto central da discussão. Porque, assim, o problema da educação brasileira não é só falta de estrutura, de verba ou de gestão. O problema real é que a sala de aula foi sequestrada por uma visão ideológica que substituiu o ensino pela militância. O professor, que antes era referência de saber, virou agente de transformação social. O aluno, que antes buscava aprender, virou estatística emocional. O conteúdo sumiu, virou cartilha da militância progressista. Gente, é só um conjunto de jargões reciclados de seminários ideológicos pagos com dinheiro público. Agora, tudo é protagonismo juvenil. Tudo é narrativas identitárias. Justiça socioeconômica. Parece bonitinho, parece inclusivo. Mas vá procurar gramática, vá procurar análise sintática, vá procurar raciocínio lógico, vá procurar algum tipo de conteúdo clássico e você vai encontrar silêncio. A resolução, aquela que já analisamos juntos, não é um projeto pedagógico, é um projeto de reengenharia simbólica. Ela não quer formar leitores, ela quer formar ativistas. Ela não quer ensinar a pensar, ela quer entregar discursos prontos, ela quer fabricar militantes com cartilhas emocionais. É tudo milimetricamente planejado para dissolver o que
ainda restava da nossa estrutura simbólica na escola. Destruir a ideia de professor como autoridade do saber é um projeto. Eliminar o conteúdo como referência universal, transformar o aprendizado em vivência subjetiva, validada pelo grupo, faz tudo parte do plano. E quem ousa discordar vai ser taxado de reacionário, retrógrado, colonizador, fascista ou o insulto da moda. Ultra, mega, extrema direita. Mas vamos ser claros, isso não é educação. É aparelhamento, é um sequestro simbólico feito à luz do dia com assinatura oficial e carimbo do MEC. A escola brasileira foi tomada por um discurso que finge ensinar, mas só doutrina, rotula e fragmenta. E no fim, o aluno sai com uma identidade empoderada, mas sem saber escrever uma redação coerente. E aí você entende por que a escola está falida. Ela foi transformada em trincheira, em laboratório de engenharia social, em um campo de adestramento ideológico. E esse, meu caro, não é um erro de ministro ou de uma gestão. É o resultado de décadas aplicando uma pedagogia que odeia o saber e idolatra a revolta. Agora, você já viu que muitos fingem não ver. Nós passamos pelos dados concretos, o do IDEB, os rankings internacionais, a percepção pública, desmontamos os slogans vazios e revelamos o que realmente está por trás do colapso educacional, ou seja, um projeto ideológico disfarçado de pedagogia, e você viu que o problema não é só estrutural, é simbólico, é clínico, é político. A escola brasileira está sendo reconstruída, mas não para educar, e sim para produzir sujeitos frágeis, militantes emocionais e analfabetos funcionais bem comportados. E agora que você tem o raio-x completo dessa tragédia silenciosa, a pergunta que fica é: vamos continuar tratando esse colapso como se fosse só mais um problema técnico? Ou vamos chamar as coisas pelos nomes e agir com lucidez? Se esse vídeo te incomodou no bom sentido, se te deu argumentos, clareza e um pouco mais de coragem, vamos compartilhar aqui? Vamos ajudar o algoritmo? Vamos fazer esse diagnóstico chegar onde ele precisa chegar? E me conta aqui nos comentários o que você tem visto de mais absurdo nas escolas ou faculdades por onde passou. Vamos deixar documentado esse colapso juntos? Porque quem cala, consente. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui a gente não vai se calar diante da destruição simbólica da escola. E você? Vai continuar fingindo que é normal? Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!